Pessoal, é bom ver vocês novamente. Os cultos estão vindo aí à tona. Primeiro culto do ano, né? Tenho o privilégio de estar ministrando vocês. É bom ver vocês novamente, jovens, adolescentes, uns amigos aí de fora, convidados e tal, né? Então, sejam muito bem-vindos, né? Que essa casa se torne um lar para você. Já me apresentei e, enfim, como vocês me conhecem, as minhas ministrações, né, eu gosto de bater um papo, né, eu pergunto algumas coisas, eu gosto que vocês respondam, né, vocês interajam. Então, né, como o Daniel disse aqui pra gente, a gente está nessa série, começando essa série de ministrações que vão falar a respeito de como a igreja deve se comportar diante de algumas coisas que são importantes diante da sociedade. O primeiro ponto é servir, né? Estou aqui para falar sobre isso. E como alguns sabem, eu sempre procuro pesquisar, né? Definição de palavra, aplicação em frase, né? Então, como a temática do dia de hoje era como a igreja deve servir, eu estava pesquisando um pouco a respeito, né, dessa frase e tal. Eu estava conversando com o Dani sobre essa frase, sobre essa pergunta, né? Eu encontrei aqui duas palavras que para mim são palavras-chave, né, bem interessantes. Que dentro dessa frase eu encontrei um sujeito e um verbo. No caso, eu encontrei a igreja como um sujeito e o servir como um verbo. E a gente vai discorrer sobre isso durante esse tempo, para que a gente encontre sentido no final dessa noite, de forma que a gente saia daqui com uma empolgação, uma vontade louca de servir a Cristo, sabe, de disseminar o amor de Cristo, né? Na pessoa que passar do nosso lado, a gente vai fazer ela sentir o amor de Cristo. Amém? Deixa eu deitar o negócio aqui. Então vamos lá, vamos começar falando a respeito do sujeito dessa frase, da igreja. E agora que eu quero que vocês me respondam, tá? Quando vocês ouvem falar sobre a palavra igreja, qual que é a primeira coisa que vem na mente de vocês? Pode falar alto, gritar, pessoas... Pompei, Casa do Senhor. Olha, eu lembrei de uma música, mas não vou cantar. O que mais? Templo. Como? Casa de oração. Quando tudo está perdido, né? Lembra da igreja. Como? Pode falar aí. Comida, festa, comunhão. Ah, tá. A Mari resumiu de uma forma legal, né? Tá, não, mas é verdade. Tem gente que só vai em célula ou na igreja por causa de comida, né? O Dani tem cara de... Começou desse jeito, hoje tá aí, né? Hoje tá desse jeito, mas... Mas vamos lá. E de fato, né? A gente pode pensar em muitas definições. Uma das definições que a gente mais encontra quando a gente pergunta para as pessoas de fora é que, o que é uma igreja? É um templo, é um espaço, é o lugar que eu vou, é um salão, é um lugar que eu vou todo domingo, enfim. Né? Só que esse espaço nada mais é do que uma construção onde a igreja se reúne, na verdade. Aí dá aquele nó na mente, né? Peraí, a igreja é onde a igreja se reúne? Não, pera. Né? E aí a gente chega no verdadeiro termo do que é igreja. O verdadeiro termo se origina na linguagem grega, né? Que é eclésia.
né, que se refere a uma assembleia. Assembleia significa reunião de pessoas que têm algum interesse em comum. Então, assim, um significado puxa outro, né? Que nem eu falei, eu gosto de significados, eu gosto de procurar tudo no dicionário e tudo mais. Né? Então, eclésia é uma coisa, que significa outra, e a gente começa a ver que faz sentido. Né? É um ajuntamento de pessoas. Talvez vocês já ouviram falar que eclésia significa chamados para fora. Quantos aqui já ouviram falar isso? Eu já ouvi falar, né, muitas pessoas falam isso. E eu até pesquisando sobre isso, né, o porquê que se chama chamados para fora, eu vi que a composição da palavra eclésia é que lá na língua grega, a formação de eclésia é como se fosse uma parte de chamar e uma parte de fora. Então, assim, só para vocês entenderem meio por cima, só estou dando uma pincelada aqui para não ficar meio, fazer um pano de fundo para vocês, tá? Então, assim, num pano geral, o significado de igreja significa pessoas que se reúnem com o mesmo interesse, chamados para fora. Vamos pensar assim, tá? E vamos pensar quem faz parte, então, dessa igreja. Já que a definição é isso, quem faz parte dessa igreja? Qualquer pessoa? Eu? Você? Sim? Todo mundo? Não? Você sim. Vocês fazem parte dessa igreja? Não estou falando dessa igreja, que são de pessoas que se reúnem com o mesmo interesse, chamadas para fora? Fazem parte disso? Obrigado, ó. Top demais. Beleza. A gente vê aqui que as pessoas que fazem parte dessa igreja são aquelas a quem Deus chama. E como a gente entende que a palavra de Deus é um convite universal, né? A palavra de Deus é algo que todas as pessoas conseguem ter esse acesso. Então é um convite que está aberto a todos, né? Só que, então todos do mundo, todos os habitantes do mundo fazem parte da igreja de Cristo? Já que eu disse que esse convite é aberto universalmente, eu estou errado nisso? Estou, né? Falei que está aberto para todo mundo, então todo mundo faz parte da igreja? Não faz. É só quem busca. Muito bom. Então realmente, não, é apenas aqueles que de fato dão abertura para que o Espírito Santo os regenere. É aqueles que dão abertura para que o Espírito Santo faça realmente o trabalho que Deus quer que ele faça. Esses são convencidos dos seus pecados e deixam, né, que Deus cure, que Deus trabalhe, que Deus mude as convicções antigas, mude a sua mente, a fim de que Deus seja seu Senhor e Salvador. Então a gente já começa a ver que a característica de quem faz parte da igreja começa a se consolidar um pouquinho mais, não é um negócio meio avoado ou sem definição. E lá em Atos 5,14, só vou ler rapidinho aqui, acontecia isso a todo momento. Lá está escrito assim: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eles eram acrescentados. Ou seja, essas pessoas deixavam ser regenerados pelo Espírito Santo, deixavam ser curados em seus corações, as coisas aconteciam e eles eram acrescentados àquele meio, ao pessoal que já estava sendo convencido do Espírito Santo. Então chegamos a essa definição, que igreja se define por pessoas que se dispõem a serem regeneradas pelo Espírito Santo, que têm esse interesse em comum de conhecer mais a Cristo e, consequentemente, vão estender o convite do Evangelho para todos. Certo? Só para a gente dar sequência aqui ao sujeito igreja. Beleza? Vamos para o verbo servir? A gente dá sequência aqui. Indo para o verbo servir, né? E vocês sabem que verbo é ação. Agora o negócio vai tentar jogar um pouco mais para a parte prática. Da mesma forma que eu perguntei para vocês o que vem à mente de vocês quando a gente fala de igreja, eu queria saber de vocês
O que vem à mente de vocês quando a gente pensa na palavra servir? Servo. Como? Cuidado. Ajudar. Trabalho. Pode falar, fala aí. Não quer falar? Beleza, servir é isso. É trabalhar em favor de alguém, é ser útil a alguém. É fazer mais do que o seu normal. É fazer mais do que aquilo para o qual você já foi chamado. Então, tipo assim, é ir realmente além. Ou seja, a gente serve quando a gente faz algo para alguma pessoa, né? Então a gente está servindo para algo. Está servindo, né? Estou servindo para algo. Eu vou ler um texto grande aqui que eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês. Mateus 25, 31 ao 46. Mateus 25, 31 ao 46. Que diz o seguinte. Jesus ele está contando aqui o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Texto longo, pesado, mas assim, deixa muito claro a respeito do quanto Jesus leva isso a sério. Creio que eu pelo menos nunca tinha visto esses atos de serviço tão a sério quanto depois que eu peguei para estudar esse texto, para essa ministração, nesse sentido. E assim, a gente de fato dá pouca importância para a seriedade que Jesus dá nesse texto, sabe? A gente dá pouca importância para isso, sem entender ou sem procurar,
Quem são esses pequeninos a quem Cristo se referencia? E a gente às vezes acha que servir é quando, tipo assim, putz, eu preciso participar de algum ministério na igreja, preciso ajudar a cuidar das crianças, eu preciso entrar na banda, eu preciso, sei lá, estudar para mim virar pastor, aí eu vou servir. Eu acho que é assim, sabe, que eu vou escalonar minha vida e servir, sabe? Só que as coisas não se resumem tão somente dentro da igreja, espaço, né? Ou local que a gente se reúne com o mesmo interesse de buscar mais a Cristo. Não é aqui, e tão somente aqui que a gente vai servir. A gente não encontra só aqui o verdadeiro sentido de servir. A gente deixa de olhar para as pessoas que estão à nossa volta, sendo que até o próprio Jesus, resumiu os mandamentos em 2 principais mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar a seu próximo como a si mesmo. Se a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos, com certeza, de alguma forma, a gente vai entender a necessidade do próximo e transformar isso em algum tipo de serviço. E a gente pode servir com coisas pequenas, Jesus levava isso em conta, porque por mais simples que seja, dar um copo de água, que nem no texto que Jesus falou aqui, ele falou, porque eu tive fome, porque eu tive sede, eu era estrangeiro e tudo mais, e vocês me vestiram, eu estive enfermo, vocês cuidavam de mim, pois eu estava doente, vocês me curaram e tudo mais. Jesus, ele não chegou e falou assim, para vocês entenderem que Jesus, ele prefere muito mais momentos simples, ele prefere muito mais esses detalhes, esses cuidados, do que algo grandioso, sabe? Jesus não falou assim, putz, eu estava com uma enfermidade e você tocou em mim e eu tive um milagre, que veio um brilho do céu e meu Deus do céu, e minha perna, ou eu estava preso e você orou e a cadeia ruiu e tudo mais. Tudo isso aconteceu na Bíblia? Realmente aconteceu, e isso é fantástico, mas o foco que Jesus está dando aqui é que sim, às vezes a gente espera que a gente só vai conseguir servir ou só vai conseguir notoriedade quando a gente, putz, mano, eu só vou conseguir servir se algum dia eu aprender a relar em alguém, a tocar em alguém e eu curar. Porque se for só para abraçar, eu não quero. Se for só para dar um aperto de mão e dar um bom dia, eu não quero. Se for só para perguntar se o cara tá bem naquele dia, eu não quero. Eu quero que as pessoas vejam que eu toco e curo aquela pessoa. Só que Jesus não falou isso não. Jesus chama a atenção para isso, para atividades que são simples. Ele mesmo falou, eu tive sede, vocês me deram um beber. Tô com a boca seca, nem sei quem colocou esse copo aqui. Entendeu? Obrigado, Bruninho. E assim, eu falo em relação a essas atividades que são mais simples e tudo mais, para pessoas que necessitam, E assim, falta um pouco de sensibilidade, sabe? A nossa geração tem se tornado uma geração que busca, ou que vive, muito dispersa. A gente busca, sei lá, qual vai ser o próximo post que a gente vai fazer, qual que é a foto que a gente vai fazer, com quem que a gente vai estar, como que vai estar o nosso story, como que o meu cabelo vai estar. Meu Deus, a gente viaja, mas a gente às vezes não percebe do lado de alguém que a gente está passando, que precisa de alguma coisa, sabe? E a gente, sei lá, a gente passa do lado de algum morador de rua, ou a gente está passando no centro e tem alguém que está precisando de algo na calçada. Eu sei que às vezes a gente tem aquele preconceito de saber se a pessoa vai usar ou não para comprar uma marmita que ele está falando que vai comprar. A gente sempre fica nessa, Eu era meio encanado com isso, A Gi me ensinou muito a desbloquear isso na minha mente.
Né, mas a gente tem que estar um pouco mais sensível, né, a isso. Seja um morador de rua, seja uma prostituta, um pedinte, alguém no sinaleiro, sabe? Seja algum parente que tem uma necessidade maior do que a nossa, um amigo, uma amiga, sabe? Seja alguma pessoa que a gente sabe que tem colhido dores de algumas decisões que ela fez errado, mas a gente sabe que nós podemos ser luz na vida dela. O que tem acontecido ultimamente, inclusive no meio cristão, é que a gente tem mais apontado e julgado a pessoa do que ajudado, né? Ah, mas aquela pessoa está sofrendo isso daí porque ela escolheu esse caminho. Tem que sofrer mesmo. Tem que se lascar um pouco para aprender na vida. Senão ela não vai aprender se eu ficar ajudando, né? Mas assim, decisões erradas, beleza, fez. Mas por que não? Se Cristo tem confiado isso em minhas mãos, né? Se Deus tem me amado a esse ponto, por que eu não posso estender um pouquinho esse amor para alguém? Sabe? A gente encontra também no nosso meio pessoas que isso não é difícil de encontrar. Pessoas que não têm sido tão amadas dentro de suas casas, pela família, pelos pais. Como eu disse, isso não é difícil de se encontrar. E então se a gente for ver, a gente tem um campo missionário vasto, gigantesco, até aqui dentro. Imagine fora, né? Então, sabe, pessoas com depressão e enfim, a alegria de Cristo é que no final de nossas vidas a gente faça tantas coisas, que a gente não tenha ideia de que a gente fez tantas coisas, e Ele nos elogie a ponto de Ele só dizer pra gente: olha, tudo o que vocês fizeram aos menores dos meus irmãos, na verdade foi a mim que vocês fizeram. Vocês não perceberam, mas foi a mim que vocês fizeram. Sabe, eu quero, sabe, ao final de minha vida, ouvir isso de Cristo. Então é bom que nós tenhamos mais atenção, sabe, menos dispersão no nosso dia a dia. Se a gente perguntar aqui, eu não vou perguntar, né? Eu podia perguntar para levantar a mão, né? Tô brincando. Se alguém tem algum tipo de problema. Tô brincando. Abaixa a mão, Yara. As duas, o pé, levanta o pé, olha. Brincadeira. Mas se a gente perguntar, é sério, se a gente perguntar aqui dentro, eu já ia levantar a mão. Né? Se a gente... Se tem alguém aqui que tem algum tipo de necessidade, não falo nem só de problema, mas algum tipo de necessidade, alguma coisa que alguma outra pessoa aqui dentro pode ajudar, a gente vai encontrar alguém que eu e você pode olhar para o lado e a gente pode ajudar, sabe? Alguém vai levantar a mão ali, eu sei que eu posso ajudar. Alguém levantar a mão ali, eu sei que o Daniel pode ajudar. Outra levanta a mão ali, a Sara vai poder ajudar. A gente sabe que, é só começar a encaixar as peças, sabe? Só que o que acontece também é que a gente muitas das vezes fica naquele negócio: mas eu nem tenho muita idade para poder ajudar os outros, né? Nem sei muito o que fazer, sou jovem, sou adolescente, nem tenho muito dinheiro, pego carona, meu pai me trouxe hoje aqui, né? Ia pedir dinheiro para comprar pastel, fazer uma vaquinha, né? Mas assim, o que mais importa em relação ao servir é a disposição do coração. E assim, a todo momento que eu estiver falando de servir, lembrem da definição de igreja, tá? Porque se a gente esquecer da definição de igreja, em nenhum momento vai fazer sentido o servir. Porque essa disposição que eu estou dizendo só vai fazer sentido quando aquele sentido de igreja estiver pulsando no nosso coração.
tá? E assim, eu estava pesquisando, né, a respeito de servir, e eu estava lendo um artigo que falava a respeito do conceito, do uso desse conceito da palavra servir no meio profissional. Só dando uma pincelada aqui para vocês. E o quanto o uso desse termo servir no meio profissional tem mudado empresas, mudado a atmosfera de muitos lugares. Porque de fato, pensa assim comigo. Muitos lugares que a gente vai, a gente ouve o termo atender, né? Tipo, vou atender um cliente, né? Vou atender uma pessoa, um paciente e tudo mais. E tem lugares que tem mudado o atender pelo servir. E o atender, se a gente for pensar, eu dei uma pesquisada também, a definição de atender se resume em... é algo bom também, é algo bom, você se dispõe, né, para a pessoa. Só que você dá atenção, você escuta, você responde o cliente e tudo mais, mas se baseia numa relação de reação. Normalmente o cliente chega, pergunta alguma coisa, que nem hoje a gente foi no centro, chegou num lugar para perguntar se tinha uma pecinha lá no negócio do computador. O cara, só pela cara do rapaz, ele não estava afim de vender. Eu ia até ver outras coisas na loja, mas só da resposta que ele me deu eu já virei e saí fora. Mas assim, ele não me nem o básico do atendimento ele me fez. Mas o atendimento é isso, o atender, né? A pessoa que responde, reage apenas ao que o cliente propõe ou pede. Já o servir, só de falar, não sei se vocês sentem isso também, mas só de falar a palavra servir, eu já sinto, né, um negócio, é algo que é mais próximo, é algo mais direto, é algo mais assertivo, né? Se eu falar assim, deixa eu falar para o Dani, ô Dani, você não pode me servir uma água? O que o Dani vai fazer? Ele vai vir aqui pertinho de mim, vai vir, ô Pompei, a água está gelada aqui e tal, né? Gera proximidade, é diferente, né? E assim, o servir também tem uma definição de que é como se você fosse até a pessoa com uma solução. Servir é isso. E depois vou falar, um pouco mais para frente, vou falar, né, a respeito de Jesus. E Jesus fazia isso. Não sei se vocês conseguem remeter rapidinho a algumas coisas na sua mente, mas Jesus chegava com várias soluções. Em vários momentos assim, Jesus já chegava com o prato pronto. Já chegava fazendo o milagre. Em alguns momentos tinha, né, as conversas e tudo mais, mas em outros, Jesus já chegava fazendo. E o servir depende muito mais de uma antecipação de uma ação nossa. Porque assim, quem quer servir, serve porque quer. Né? Agora, aqueles que vai servir, vamos lá entregar uma marmita para o morador de rua. Pô, eu vou de forma voluntária porque eu quero abençoar aquelas pessoas e tudo mais. Agora, vamos lá entregar uma marmita para um morador de rua. Daniel, vamos? Putz, mas não tô afim. Vamos, cara. Vamos, você vai sim. Tô te mandando você ir. Agora, o cara que vai amarrado, vai por uma decisão que não é dele. Já não é servir. O cara já não está com o coração naquilo. Então o serviço se resume em uma vontade, uma decisão própria, né? Uma ação que vem da decisão própria. E enfim, agora a gente chega em Jesus, a gente for pensar bem, Jesus é o cara nesse quesito de dar exemplos em servir, né? Em João 13 inteiro, a gente vê que Jesus está lá comendo com os discípulos na mesa e tal, e do nada dá na telha, né? Lógico que Jesus já tinha tudo estruturado na mente, né? Mas do nada dá na telha e fala, pô, vou lavar o pé deles. Quero ensinar esses caras, né? E aí lá em João, pode abrir aí, lá em João 13, versículo 14 e 15,
Jesus ele encontrou ali um momento ideal para estar ensinando eles a servir. João 13, 14 e 15 diz assim. Se você ler os versículos anteriores, vai estar lá todo o auê que eles estavam fazendo, comendo e conversando e tal. E aí chegou nesse momento que Jesus disse: pois bem, se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E assim, lavar os pés, naquela época, era uma tarefa dos empregados mais baixos, dos empregados mais desconsiderados, das famílias que tinham empregados, era daquele empregado mais que recebia menos, que era mais barrelinha, eles chamavam para lavar os pés. Para vocês entenderem tamanha atitude que Cristo quis mostrar para os seus discípulos, se colocando numa posição de um empregado como esse, falando: meu, eu que sou seu mestre, estou me colocando numa posição deste empregado para mostrar para vocês que, olha, eu estou abrindo mão do meu título de mestre, da minha posição de mestre, de Senhor, né, que todo mundo já via ele, e de fato ele era, com certeza, né, mas todo mundo via ele, né, como realmente aquele que veio para salvar e tudo mais. Mas, cara, Jesus, ele é o cara, e ele ensina de forma prática dessa forma. A gente vê que parece que tem coisas que, sim, que não tem lógica nenhuma. Fala: Jesus, você é louco. Tanto é que Simão, Pedro, antes, quando Jesus começou a lavar o pé de Simão, Simão começou a falar: pô, para, Jesus, você está louco? Você não vai lavar meu pé. Simão não queria que Jesus lavasse o pé dele. E aí Jesus foi lá, conversou com ele, convenceu ele e tal. Mas assim, essa é a questão. Às vezes a gente, seja na igreja, seja trabalho, seja na nossa casa, seja em qualquer lugar, a gente acha que as nossas posições, os nossos títulos, as nossas funções não nos dão o direito de fazer coisas menores, né? E Cristo nos dá esse exemplo, né? Isso é até um tapa na nossa cara, né? Porque a gente, até a Mari falou, né? A gente está vivendo uma geração realmente de mimimi. Se a gente falar alguma coisa: vamos arrumar as cadeiras aqui, nossa, o que vai ter de gente que vai chorar? Ai, mas meu Deus do céu, eu vim aqui só para ver o culto, você está me chamando para arrumar cadeira? Ah, mas eu passei o desodorante, está tão cheirosinho, não vai ficar legal. Tudo bem, gente, nada demais, né? Ninguém vai forçar ninguém, eu só estou dando exemplo também. Mas assim, pô, eu olho para Jesus, né? Se Jesus, que era o cara que ele nem precisava fazer tudo isso, ele fez tudo isso, eu olho e falo: pô, quem sou eu para não aprender, primeiro aprender algo com ele e depois replicar isso, né? Em outro momento que Jesus também estava conversando com seus discípulos, os discípulos estavam discutindo lá quem que era o mais importante, que andava do lado de Jesus e não sei o que e tal. Eles estavam querendo ver quem ficava do lado direito de Jesus, quem ficava do lado esquerdo e tal. Jesus só virou, falou, conversou com eles e falou: olha, para vocês dar uma segurada, Mateus 20, 28, nem precisa abrir, ele disse assim: o Filho do Homem, ele falando dele mesmo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha como ele falava dele mesmo. Ele, sendo rei, ele,
sendo filho de Deus, se ele quisesse, ele batia na mesa e falava: cala a boca todo mundo, faz o que eu quero. Não, muito pelo contrário, ele diz isso: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Para servir. E às vezes a gente bate na mesa e fala: eu não vou fazer nada, eu estou aqui para receber, não quero mexer um dedo, né? E assim, melhor é dar do que receber, né? Existe alegria, prazer em dar, né? Claro que é gostoso receber um presente, algo, um abraço e tudo mais, mas há uma alegria tão grande em dar, né? Um presente, um aperto de mão, um bom dia, um oi, perguntar algo. E se Jesus mesmo fala dessa forma, né, que ele veio para servir, por que a gente é tão mesquinho assim, né, nesse sentido? Será que a gente de fato, voltando lá atrás ao conceito de igreja, nós deixamos com que nosso coração tenha sido alcançado por Cristo? Nós temos deixado que Deus regenere o nosso coração, que Ele mude os nossos valores, sabe, ao ponto de quebrar o nosso orgulho, ao ponto de quebrar conceitos que a gente tinha, que a gente não pode colocar a mão na massa, que a gente não pode fazer nada, que eu não nasci para fazer isso. Será que a gente é realmente igreja? E aí eu queria já partir para o fim aqui da ministração, que é um convite para nós, né? É uma alegria para nós se nós servíssemos, né, a quem quer que for, da mesma forma que Cristo, né, que sempre serviu de forma espontânea e regada de muito amor, sabe? Cristo não era aquele cara que, esse cara aqui eu não vou, esse daqui eu vou ver se eu vou, enrolava e mandava uma conversa fora e tal. Jesus era o cara que de forma espontânea chegava servindo, chegava abraçando, chegava curando, chegava fazendo. E ele deixou tudo isso como ensino. E a gente encontra isso na palavra de Deus. Isso não está difícil de encontrar. Todo lugar que eu vou, eu costumo dizer que a Bíblia é nosso manual de instrução, né? A gente compra um eletrodoméstico, a gente vê um manualzinho de instrução dentro. A gente sabe como funciona, onde que liga e tudo mais. A Bíblia é como a gente funciona. Como eu vou funcionar, eu só consigo encontrar aqui na Bíblia. Então, assim, como a gente deve agir ou não, está na palavra de Deus e baseado em Cristo Jesus. Então, com base em tudo isso que eu falei, todas essas definições que a gente conversou, eu vou reformular a pergunta principal, que era como a igreja deve servir, né? Eu vou reformular aqui: como pessoas restauradas pelo Espírito Santo, apaixonadas por Cristo, devem fazer algo em favor de alguém? Essa é a pergunta reformulada. E a resposta, para a gente finalizar, até se o pessoal do louvor quiser se posicionando, é a seguinte: muitas pessoas ao nosso redor vivem vazias, esperam por respostas. Isso é fato. Esperam algum sentido na vida, precisam de respostas em suas vidas, e a nossa missão é isso:
é ser respostas de Deus. Sabe, cada um de nós carregamos o amor de Deus, e essa é a nossa missão. É sermos a extensão de Deus para esses que vivem sem esperança. Nós devemos agarrar as oportunidades de compartilhar esse amor através de nossas vidas, através de nossos atos de serviço, conforme a necessidade de cada pessoa. E é isso, o mundo está cheio de pessoas para quem a gente possa fazer algo. Não tem como a gente trazer algum tipo de desculpa de ai, nossa, eu queria tanto servir, mas eu não encontro quem. Né, isso é conversa. Né, o meu desejo, a minha oração é que Deus nos levante mesmo, sabe? A gente tem conversado, o pessoal tem elaborado eventos e tudo mais. Vai ter uma conferência de jovens e adolescentes em novembro. Tudo para que os jovens e adolescentes dessa casa sejam munidos da palavra de Deus, a fim de que o nome de Cristo seja conhecido. E uma das formas é servindo. Servindo como? Diversas maneiras aqui que a gente conversou. Num abraço, num aperto de mão, num bom dia, num boa tarde, vários alvos que a gente colocou aqui. Então assim, estejam dispostos, estejam atentos, se dispersem menos. Amém? Que a gente possa entender, sabe, a seriedade do servir que Cristo tem confiado em nossas vidas, que faça sentido o amor que nós temos recebido de Cristo para sermos igreja e multiplicar isso ao servir. Amém? Quero orar para a gente encerrar. Amém, Jesus. Pai, eu quero orar a Deus e pedir para que o Senhor possa multiplicar, Pai, em nossos corações o desejo, Pai, de servir o Senhor com alegria, com o amor que o Senhor nos ensinou, Deus, na sua palavra, os exemplos que nós lemos, Deus, em relação a como Jesus servia os seus discípulos, servia as pessoas que o seguiam. Deus, nós queremos reproduzir tudo isso também no dia de hoje, em nossas vidas, em nossas escolas, em nossos trabalhos, em nossas famílias, na igreja, Pai. Nos dá a sensibilidade que o Senhor deu a Cristo, Pai. Nós queremos ser pequenos cristos onde estivermos, Pai. Nós queremos entender o campo missionário que o Senhor tem colocado, que o Senhor tem nos colocado, Deus. E de fato, Deus, honrar o Senhor nisso, Deus. Que o Senhor possa despertar em nós, Pai, esse prazer em servir, esse prazer em realmente ser igreja onde estivermos, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.